quero cumprimentar os amados ouvintes nesta manhã de domingo, dia gostoso aqui em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, nublado, friozinho, né? A temperatura caiu, depois de grandes sustos, né, que nós vimos acontecer durante esta semana, já está normalizando em nome de Jesus. E eu convido você a mais uma vez a participar conosco nessa manhã de domingo da Escola Bíblica aqui pela Rádio Voz Amiga, né? Você que está sintonizado, avise aos seus amigos, passe para eles o aplicativo, fale para eles do canal no YouTube, para eles se inscreverem, acionar o sininho lá e vir ouvir as bênçãos durante o dia inteiro, né, nas programações que nós temos aqui. Então vamos orar, porque nós vamos estudar a palavra de Deus. Pai eterno, Pai bondoso, neste domingo glorioso, Deus, mais uma vez nós vamos abrir a Tua palavra e receber do Senhor, Pai, as revelações que já estão guardadas para esse dia de hoje. Obrigado, Pai Santo, porque nós temos a liberdade no nosso país de carregar a Tua palavra, Senhor, de meditar na Tua palavra, de receber do Senhor as revelações. E hoje não será diferente, Pai. Nós queremos, ó Deus, dar o término do estudo que nós começamos na semana passada sobre o que acontece após morrermos. E em nome de Jesus, fica ligado, pega o seu caderninho, pega a sua caneta, seu lápis e anote as referências em nome de Jesus. Amém? E nós vamos fazer 2 louvores como de costumes. Hoje é pela harpa cristã, o número 224, que é o Tempo de Cegar. Esse é o título do hino, tá bom? E vamos todos cantar juntos em nome de Jesus. É o tempo de cegar e tu sem vacilar, declaraste sem temor, não posso trabalhar. Vem enquanto Cristo Mestre está a te chamar. Jovem, jovem, ó vem trabalhar. Vem e ver os campos brancos já estão, aguardando os braços que o cegarão. Jovem, desperta, faz-te pronto e alerta, queiras logo responder, eis-me aqui, Senhor. Olha que a seara bem madura está, que colheita gloriosa não será. Jovem, desperta, faz-te pronto e alerta, poucos dias são que restam para o cegador. As gavelas que recolhem joias e esplendor brilharão na tua coroa e darão fulgor. Busca logo essas joias, Deus é premiador. Jovem, jovem, entra no labor. Vem e ver os campos brancos já estão, aguardando os braços que o cegarão. Jovem, desperta, faz-te pronto e alerta, queiras logo responder, eis-me aqui, Senhor. Olha que a seara bem madura está, que colheita gloriosa não será. Jovem, desperta, faz-te pronto e alerta, poucos dias são que restam para o cegador. Amanhã já vai passando, não mais voltará, da colheita o tempo breve findará, e perante o teu Senhor vazio te achará. Jovem, jovem, obedece já, vem e ver os campos brancos já estão, aguardando os braços que o cegarão. Jovem, desperta, faz-te pronto e alerta, queira logo responder, eis-me aqui, Senhor. Olha que a seara bem madura está, que colheita gloriosa não será. Jovem, desperta, faz-te pronto e alerta, poucos dias são que restam para o cegador. Eita, meu jovem,
Você que está aí na flor da idade, como diz o ditado, aproveita esse vigor, essa saúde e vem servir ao Senhor com alegria, vem trabalhar para Ele, porque vai chegar tempos em que tu estarás acima dos 60, 70, já com cansaço e querer fazer tudo aquilo que você poderia ter feito enquanto é jovem, amém? Então desperta, jovem, venha servir ao Senhor com alegria. O outro é agora 225, ser valente. Na batalha contra o mal, ser valente. Segue em marcha triunfal, ser valente. Olha o alvo que é Jesus, que a vitória te conduz. Oh, não deixes tua cruz, ser valente. Ser valente, pelejando por Jesus. Ser valente, nunca rejeitando a cruz, firme sempre no amor, com indômito valor, cheio do Consolador. Ser valente. Se o inimigo te enfrentar, ser valente, lutará sem relutar. Valente, seja aqui onde for, escudado no Senhor, mostrarás o teu valor. Ser valente, ser valente, pelejando por Jesus. Ser valente, nunca rejeitando a cruz, firme sempre no amor, com indômito valor, sempre no Consolador. Ser valente, o Evangelho a proclamar. Ser valente, no Brasil em terra ou mar. Ser valente, tua vida enobrecer, sempre com Jesus viver e a ti também vencer. Ser valente, ser valente, pelejando por Jesus. Ser valente, nunca rejeitando a cruz, firme sempre no amor, com indômito valor, cheio do Consolador. Ser valente, pelejando por Jesus. Ser valente, nunca rejeitando a cruz, firme sempre no amor, com indômito valor, cheio do Consolador. Ser valente. Oh, glória a Deus. Vamos ser valentes. Vamos andar de lado em lado com aquele outro irmão que estiver junto com você. Se um caiu, o outro levanta. Mas não desista dessa caminhada. Ser valente é a melhor coisa que nós temos. Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia na segunda carta aos Coríntios, capítulo 15, onde nós vamos meditar nesta manhã. Nós vamos falar sobre a continuidade daquele estudo que domingo passado nós falamos o que acontece após a morte. Você que assistiu, você que ouviu, você lembra que após a morte nós vamos dormir. E vai ficar um tempo ali dormindo. Eu não vou repetir tudo que eu falei da semana passada, você acessa os nossos canais, lá tem a Escola Bíblica das datas e você vai poder ouvir, né, assistir, né? E ali diz que nós vamos dormir. E hoje eu vou falar quando você despertar desse sono, ou seja, a ressurreição. Haverá uma ressurreição sim. Amém? Então você abre aí a sua Bíblia. É primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, não o segundo. Que fala sobre a ressurreição. Também vos notifico, irmãos, o evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebeste, no qual também permaneceis. Isso é Paulo falando aos coríntios ali, né? Dizendo assim, eu estou notificando a vocês o que vocês já sabem, aquilo que eu já anunciei, que vocês têm ciência disso e que devem permanecer em tudo isso que vocês têm escutado, pelo qual também sois salvos, se... Aí aqui tem uma palavrinha, tem duas letrinhas fortes,
Olha o que é que ele diz aqui, no versículo 2. Pelo qual também sois salvos, se retiverdes tal como vos tenho anunciado. Ou seja, você só vai ser salvo mediante ao que você está escutando se você retiver, se você guardar, se você praticar aquilo que você está ouvindo nas suas congregações, aquilo que você lê na palavra, e você tomar posse e saber que isso aqui é verdadeiro. Isso aqui não muda. Ontem nós estávamos ali no nosso culto e nós estávamos falando a respeito de escritores. Você às vezes escreve um livro, uma determinada história, e daqui 10 anos, 15 anos, você tem que escrever uma segunda edição, repaginando algumas coisas. Mas a Bíblia não, nós temos ela na nossa mão há quantos séculos. E ela não muda. Ela é a mesma coisa, desde quando foi escrita por aproximadamente 40 homens. Não muda, porque foi o Espírito Santo quem ensinou a escrever tudo isso. E o homem foi escrevendo. Só que não tem mudança. Pode ter ali uma adequação de linguagem do latim, do grego, do aramaico, da nossa língua portuguesa, da língua alemã, francesa, para algumas palavras serem adequadas. Mas o texto e o contexto continuam o mesmo, para que nós não tenhamos pretexto. É o que eu sempre digo. Então ele diz aqui, se retiverdes tal como vos tenho anunciado. É conforme você escuta na sua congregação, é conforme você escuta lá o seu pastor, aquele que está responsável em trazer uma mensagem, um missionário, um presbítero, um diácono, até mesmo um irmão que é convidado a trazer algo, mas que está baseado na palavra. Você tem que reter, você tem que guardar isso aqui. Você tem que acreditar que é verdadeiro, porque senão é vã, Então nós vamos continuar aqui falando, pelo que também sou, se retiverdes, aí ele diz de novo, se não é que crestes em vão. Se você não guardar, não reter isso aí, isso anunciado, então vai ser vão o que você está crendo. E aí eu gostaria que você anotasse aí no seu caderno referências de Gálatas, o livro de Gálatas, capítulo 1, versículo 11, anote aí, Romanos, capítulo 5, versículo 2, Romanos, capítulo 1, versículo 16, 1 Coríntios 1, 21 e Gálatas 3, 4. Vai falar exatamente o contexto do texto para que nós não tenhamos pretexto. E eu gostaria que você está aí em 1 Coríntios, Você vai um pouquinho para frente e você vai achar Gálatas. Vai um pouquinho só para frente. Você vai achar Gálatas 1, O primeiro capítulo de Gálatas 1, versículo 11. E vamos todos ler juntos o que diz em nome de Jesus, Gálatas 1, 11. Para que você creia tão somente que a palavra ela é completa. O que ela fala num lugar, você vai e pesquisa em outro nas suas referências. Olha o que ele diz. Mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens. Paulo está dando uma justificativa, que ele não está falando dele. Paulo aqui está dizendo, eu não estou falando segundo homens, segundo doutrina de homens. Ele está deixando aqui bem claro, em Gálatas 1:11, quando ele escreve também sobre o mesmo assunto que ele havia escrito lá, para os coríntios. E ele diz aqui, mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim está sendo anunciado não é escrito por homens. Não veio de homens, segundo a vontade dos homens. E aqui, Romanos 5, versículo 2. Volte um pouquinho, nós estamos lá em Coríntios, você vai voltar. Vamos folhear, vamos aprender a Bíblia, vamos conhecer os livros. Romanos capítulo 5, versículo 2. Romanos 5, versículo 2. Pelo qual também temos entrado pela fé e esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Então ele está confirmando que é tudo isso, aos Romanos 5, versículo 2. Ele diz, pelo qual também temos entrada pela fé a esta obra. É pela fé. Você tem que ter fé daquilo que está sendo anunciado, daquilo que você ouve, e para que você possa crer. Então ele continua. Aí ele dá outra referência aqui no livro de Romanos mesmo. Volta um pouquinho no capítulo 1.
capítulo 1:16 de Carta aos Romanos. Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Porque primeiro ele veio para quem? Para os seus. E aquele povo o rejeitou. Aí ele veio e espalhou a semente para gregos e para nós, os gentios. Então Paulo diz aqui, eu não me envergonho. Tem gente que ainda hoje tem vergonha de falar do Evangelho. Tem gente que tem vergonha de dizer muitas vezes que ele é crente, cristão, né, genuíno. E ele fica se escondendo. Aí ele vira o agente secreto cristão. O James Bond 007, né? E aí nós vamos voltar ali em 1ª Carta aos Coríntios. Capítulo 1 desse mesmo livro que nós estamos estudando. Volte um pouquinho, no capítulo 1 e o versículo 21. O que será que diz aí? Visto como na sabedoria de Deus o mundo não conhecia a Deus pela sua sabedoria, aprove a Deus salvar crentes para a loucura da pregação. Porque realmente quando nós estamos anunciando, quando nós estamos pregando, e muita gente não está vendo, porque as pessoas acreditam muito naquilo que vê. Nós hoje, cristãos, temos que crer naquilo que não estamos vendo, mas estamos sentindo. Estamos sendo participantes dos milagres, das bênçãos, né? Então nós somos salvos mediante tudo isso, se nós retivermos todas essas coisas. E voltando aqui de novo, um pouquinho para frente, em Gálatas novamente, você vai em Gálatas, capítulo 3, e o versículo 4. Será em vão que tenhais padecido tanto? Se é que isso também foi em vão. O que é que ele diz? Se não é que crestes em vão. Se você creu em vão, então você está sofrendo à toa. Você está padecendo à toa. Você está esperando à toa, né? O que Paulo está entregando aqui para nós nessa manhã? O que ele recebeu. Então, o que eu recebi de Deus também, através do Espírito Santo, nesses 30 e poucos anos que a gente está aí pela misericórdia de Deus como missionário, eu estou passando para frente. Eu não estou retendo para mim. Eu não estou sendo crente egoísta. Eu recebi dele, então eu passo para frente aquilo que eu recebi. Às vezes a pessoa já recebeu mais do que eu e ele pode me esclarecer em alguma coisa que eu ainda não havia alcançado. Porque eu sou aquele tipo de pessoa que eu sei que eu vou morrer aprendendo. Eu não vou saber tudo. Nem todas as coisas a mim serão reveladas, mas às vezes é revelada ao irmão que está andando comigo. E aí ele vai me esclarecer e vai me revelar. O que foi que ele recebeu? O Evangelho do reino, as Escrituras. Ele recebeu. E o que Paulo repete? Que Cristo morreu por nossos pecados. Então eu tenho que crer isso, eu tenho que anunciar isso, que Jesus Cristo morreu por meus pecados. Tá bom? Então está nas Escrituras tudo isso. Mas ele deixa bem claro que isso, a informação que ele dá, é segundo as Escrituras. É segundo o que está escrito aqui. Ele continua dizendo que isso aqui não foi por homens, para que não haja engano, para que não haja engodo, para que não haja, o trocadilho. Tá bom? Então, porque primeiramente ele entregou o que também recebeu. Está no versículo 3. Segundo as Escrituras. E que ele fala assim, olha só que interessante. Que Cristo Jesus foi sepultado. Então, meu amado, minha irmã, meu amigo, você que nos ouve nessa manhã, todos nós um dia morreremos. Nós estamos aqui porque nós vamos dar continuidade nesse estudo como uma semente. E todos nós um dia desceremos à sepultura. O próprio Jesus não foi diferente. Ele morreu na cruz e foi sepultado. Olha que interessante. Mas o que acontece com Cristo? Ele vai ser ressuscitado ao 3º dia. Então, para quem morre, que foi dormir primeiro, depois ele será despertado para a ressurreição. Esse é o tema de hoje, é ressurreição. Nós seremos ressuscitados em Cristo, com Cristo. Nós andaremos com Ele depois. Mais uma vez, Paulo repete o quê? Que Jesus foi ressuscitado segundo o quê? Segundo o que está nas Escrituras. Então, se eu creio no que está na Escritura, eu tenho que anunciar a você. Eu tenho que passar para você, né?
E que isso tudo está testificado na palavra. No versículo 4, ele diz que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. No versículo 5, ele diz, e que foi visto por Cefa e pelos 11. E depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos. Olha só, quando é um ou dois, a gente fica meio em dúvida. Quanto às mulheres, aqui nós vamos ler, que foram contar, houve dúvida. Mas aqui ele aparece a primeira vez a Cefas, uma pessoa do meio ali, com certeza um dos discípulos ativos também, e aparece aos 11. Mas depois ele foi visto por mais de 500, dos quais Paulo diz, ainda tem alguns que vivem hoje. Se você quer tirar a dúvida, você vai procurar esses que ainda estão vivos hoje, inclusive ele. Porque ele é testemunha viva da ressurreição de Jesus, porque ele recebeu lá quando ele estava indo para Damasco. E ele depois foi visto por Tiago, né? E depois novamente pelos apóstolos. Então ele continua falando aqui para nós que haverá sim uma ressurreição, porque ele ressuscitou. Você tem que anunciar que Jesus Cristo morreu, mas ressuscitou. Jesus está vivo. Ele está vivo. Os outros ressuscitaram e não podem fazer mais nada, mas ele sim, ele está vivo. O que fato da ressurreição foi testificado por quem? Por Cefa, pelos apóstolos, por 500 irmãos de uma só vez. Aí seria uma alucinação louca, né? Indescritível. 500 pessoas terem a mesma visão. Eu teria que não acreditar nisso? Não, eu tenho que crer, porque eram 500. Ao mesmo tempo, tiveram a mesma visão. Eu aqui costumava brincar, quando eu pregava isso aqui em alguns lugares, com dependente químico, eu dizia, poxa, essa droga não poderia ser misturada, batizada, não. Ela tinha que ser pura. Para todo mundo ver a mesma coisa, é indescritível, não dá. Uma vez por mais de 500, e ainda afirma algo, tirar a dúvida, vai até eles. Tem deles que ainda estão vivos hoje, mas tem alguns que já dormem. Olha aqui Paulo repetindo a palavra, que quando você desce à sepultura, dorme. Há passagens na Bíblia em que Jesus vai lá em Lázaro, 4 dias que ele está dentro do sepulcro, e ele só diz, ele dorme. Todo mundo acreditou, ele vai ressurgir, ele vai ressuscitar sim, como todo mundo. Mas Jesus disse, se vós conhecesse, né, eu sou a ressurreição e a vida. Então, ali ele diz, ele apenas dorme. Lázaro, sai para fora. E Lázaro saiu. A menina também que estava lá, ele simplesmente disse, ela dorme. Todo mundo riu, sorriu. Quando a gente fala que as pessoas que descem à sepultura vão dormir, vão esperar o tempo deles. Todos nós, eu, você. Mas há uma geração que já foi ressuscitada com Cristo, quando Cristo morreu e ressuscitou ao terceiro dia. Tiago e depois todos aqueles. Aonde que eu vou conferir isso, missionário? Anote aí, Lucas, capítulo 24, versículo 34. Mateus, capítulo 28, versículo 17. Marcos, capítulo 16, versículo 14. Lucas 24, 36 e Atos, capítulo 1, versículo 3 e 4. Você vai testificar disso que aconteceu. Quem mais viu Cristo sendo ressuscitado? Você vai tirar suas dúvidas. Você vai saber que ele ressuscitou e você vai acreditar como eles acreditaram. E aí por isso que esse evangelho chegou até nós. Por isso que hoje nós podemos falar livremente e com convicção. Pela graça, o que está escrito aqui aconteceu. Eu creio, a gente vê sinais, a gente sente o Espírito Santo. Eles não, eles viram Jesus. Nós sentimos, tem pessoas que dizem que já teve visão, que já viram Jesus. Amém, glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo. Né? E quem foram os derradeiros? Saulo. Saulo foi praticamente o último e o primeiro apóstolo nosso. Único, né? Apóstolo do gentil. Ele viu isso aonde? Foi como um aborto, foi grande. Todo mundo viu a luz e só ele ouvia quando ele estava indo a Damasco perseguir a igreja.
E como Paulo classifica isso? Eu sou o menor dos apóstolos. Ei, você não pode querer se exaltar hoje porque você tem uma unção, um cargo a mais do que os demais. Seja humilde, seja pequeno, amém? Porque se você quiser se tornar grande demais aqui na terra, tu será o menor lá no céu. Está escrito. João Batista foi um dos maiores profetas, mas é o menor no reino. Está escrito, igreja. Que não nasceu. O que Paulo fala? Que não sou digno de quê? De ser chamado apóstolo. E hoje está uma guerra. Todo mundo atrás de títulos, né? Um querendo ser maior do que o outro. Olha o que é que Paulo responde. Eu não sou digno de ser chamado apóstolo. Nós éramos pecadores. Todos nós. A igreja hoje é constituída, se você for atrás, cada um tem uma história triste, uma história de superação, né? No nosso meio nós temos pessoas de vários tipos de coisas que já passaram e que às vezes a gente mesmo olha pra gente, eu não sou digno de ser chamado missionário. Eu era um cego de primeira linha. Eu fui alcoólatra, eu fumei cigarros, né, tabagismo, eu experimentei drogas, eu mentia, eu fazia e acontecia. Era um adúltero, um escarnecedor, fornicador. Eu era tudo que não prestava. Mas hoje me deram. Há 33 anos eu carrego esse título de missionário. E eu tenho honrado o nome de Jesus. Que eu honrando o nome de Jesus, o meu estará sendo honrado. Amém? Então Paulo diz aqui, eu não sou digno de ser chamado apóstolo. Pois eu persegui a igreja. Cuidado com os títulos a ti atribuídos, né? Entre apóstolo, patriarca. Tem pessoas aí se intitulando também patriarcas. Poxa, estão tirando o único título que eu sabia que existia na Bíblia foi Abraão. O patriarca, o nosso pai na fé. Qual a declaração linda aqui nesse versículo 10 que Paulo fala? Vamos ler? Mas pela graça de Deus sou o que sou. Olha que declaração linda. E a sua graça para comigo não foi vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Certa vez eu encontrei a esposa do pastor que me ungiu a missionária. E eu falei, ele me ungiu a missionária. Ela falou, não foi ele. Foi Deus que mandou através do Espírito Santo. Tanto é que eu estou na caminhada. Se tivesse sido uma emoção, uma empolgação, porque, amada igreja, eu entrava na igreja, alcoolizado, cigarro no bolso, ia nas reuniões que tinha, atrapalhava o povo a louvar porque eu queria cantar junto, achava que minha voz era bonita para qualquer coisa, e eles nunca me falaram nada, e aquilo me chamava atenção. E aí, de repente, no dia do meu batismo, igreja, eu me batizei como um dia de hoje, assim, frio, fresquinho, garoazinha fina. Foi no dia 9 de outubro, desse mesmo mês que nós estamos. Eu desci as águas, estava gelado. E quando foi à noite, o pastor, orientado por Deus através do Espírito Santo, chamou a mim e a minha esposa Rosa e disse, Renato e Rosa, subam aqui no altar. Você para receber, né, o certificado de batismo e nós vamos ungir você e Rosa a missionários. Isso não podia acontecer porque eu fazia parte de uma igreja, de umas congregações que são muito tradicionais, eram muito tradicionais, né? E isso não se aceitava. E ele simplesmente falou, bom, aí qualquer coisa depois ele vai estudar, ele vai para o seminário e vai fazer missiologia. Seriam 4 anos. Mas hoje eu vou ungir Renato e Rosa a missionários por conta própria e nos ungiu. E se ele tivesse errado, aqui como Paulo diz, mas pela graça de Deus, comigo não foi em vão. Então não foi vã a unção que eu recebi. A unção que eu quero que você receba, né? E não fica aí procurando, brigando por títulos, não. Deixa o Senhor te escolher. Deixa Ele te dar os verdadeiros títulos que Ele quer para você. Às vezes você quer ser um missionário e Ele quer que você seja apenas um pastor. Cuidar de rebanhos. Às vezes você quer ser um pastor e ele quer que você seja um músico da igreja. Né? Às vezes você quer estar participando da igreja e Deus te deu um ministério grande, como esse é do irmão João aqui na rádio. A evangelização através do rádio, alcançando o Brasil, Mato Grosso do Sul, alcançando o mundo. É o ministério dele. Então Paulo diz, olha, pela graça, né, de Deus que está comigo.
Então essa graça tem que permanecer em mim. Amém? E no versículo 13, tem que anunciar e crer. Se não, olha o que é que ele diz. Algum dentre eles dizem que não há ressurreição, no versículo 12. O que todos eles pregam? Que Cristo ressuscitou dos mortos. É o que é pregado por todos eles aqui. Os evangelhos, Atos, em todos os livros que você ler aqui do Novo Testamento, quando fala de Jesus, fala que ele ressuscitou. Há uma ressurreição. E alguns deles dizem isso mesmo, tá? Por causa da graça. Cristo Jesus ressuscitou dos mortos. Alguns dentre eles dizem que não há ressurreição. Então, há uma pergunta, né? Tem que anunciar e crer. Se não, não há ressurreição. Então, Cristo não ressuscitou. Versículo 13. Olha o que é que diz aqui. Se não há ressurreição de mortos, também Cristo não ressuscitou. Eu tenho que pregar que após a morte haverá uma ressurreição. Eu tenho que avisar você que todos nós seremos ressuscitados, transformados, né? E aqui ele continua falando, versículo 14. E se não há ressurreição de mortos, também Cristo não ressuscitou. Aonde que é isso que eu poderia ver? Vai um pouquinho para frente, 1 Tessalonicenses, anote aí, capítulo 4, versículo 14. Primeira carta aos Tessalonicenses. Você vai um pouquinho, Timóteo, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 14. O que é que diz aí? Vamos ver? No 4, 14. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que Jesus dorme, Deus os tornará a trazer com ele. Então, é aquilo que eu anunciei na semana passada, vai se cumprir. Um dia vai. Eles estão dormindo, mas Deus vai ressuscitá-los. Amém? Está dizendo aqui, se isto não for verdade, então seremos considerados como falsas testemunhas. Está no versículo 15. Se isso não acontecer, mas vai acontecer, sabe por quê? Porque está escrito. E tudo que está escrito nesse evangelho, esse evangelho veio do reino de Deus, veio direto. Não tem engano, não tem engodo, não tem jeitinho brasileiro. Você vai morrer, vai ser sepultado, vai dormir, você vai acordar e vai ressuscitar. Está aqui escrito. Por quê? Pois testificamos que Deus ressuscitou a Cristo. Então, se Deus ressuscitou a Cristo, ao qual, porém, não ressuscitou na verdade, os mortos não ressuscitarão. Se eu não acreditar naquilo que eu estou anunciando. Vai ser vão a minha pregação. Eu vou ser uma falsa testemunha. Eu vou ser um mentiroso, né? E ele continua falando no versículo 16. Por quê? Porque se os mortos não ressuscitam, né? O que poderão dizer de nós? Que nós, esse Cristo seu também não ressuscitou, não vai ressuscitar. Isso aí é história sua, é coisa sua. No versículo 17. Se você e eu, nós não cremos nesta palavra, o que vai acontecer, amada igreja? Se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé. A tua fé é vã, pode jogar fora, fechar a Bíblia, ficar em casa, se desviar, ir para a loucura, fazer o que você achar que tem que fazer, porque você vai morrer do mesmo jeito. Só que você vai morrer numa outra condição. Se você abandonar essa fé que você tem, você abandonar o que você crê. Você tem que crer, continuar, permanecer até o fim. Para que aí, perseverando até o fim, você será salvo. Você receberá a coroa. Se você desistir, meu amigo, sinto muito, mas aqui já está escrito, aquele que não crê já está condenado. E qual a condição dos que dormiram em Cristo, acreditando nesta palavra sagrada? Se isso acontecer, eles estão perdidos, porque eles foram lá. Hoje eles estão lá, dormindo, e crendo nessa palavra que foi pregada, foi anunciada, que Jesus ao terceiro dia ressuscitou, e que todos ressuscitarão um dia. Então haverá uma ressurreição e uma vida. Aqui nós somos semente, eu acabei de falar. Nós estamos sendo plantados aqui para uma vida futura. Aqui é rápido, aqui é passageiro demais. Se esperarmos em Cristo só nessa vida, seremos o mais dos miseráveis homens, está no versículo 19. Primeira carta aos Coríntios, 15 e 19. Nós seremos o mais miserável de todos os homens, todas as mulheres. Aqui quando fala homens, está englobado homens e mulheres. Nós seremos miseráveis. Mas qual é a afirmação no versículo 20? O que diz no versículo 20? Vamos ler aqui, eu vou virar a página da minha Bíblia. Versículo 20. Mas agora Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito as primícias
dos que dormem. Então eu tenho que crer nisso aqui. Jesus é o primeiro. Antes dele, ninguém ressuscitou. Estavam todos dormindo. Desde Adão e Eva. Todos eles estavam dormindo. E aqui, quando Jesus aqui, Cristo, ressuscitou dos mortos, ele foi feito primícia. Significa primeiro. Daqueles que dormem. Então está escrito aqui no versículo 20. Mas qual foi essa afirmação? Mas agora Cristo Jesus ressuscitou dos mortos e foi feita a primícia dos que dormem. No 21, como que a morte veio? Através de um homem. E como que a ressurreição está vindo? Através de um homem. Então haverá uma ordem de ressurreição. Não vai ser bagunçado do jeito e da forma que às vezes a gente quer organizar e termina desorganizando. Mas cada um possui a ordem em Cristo. As primícias. Depois os que são de Cristo na sua vinda. Então haverá uma sequência. No versículo 24, o que é que fala este versículo? O que é que aconteceu depois disso tudo? Depois disso tudo aqui, da ressurreição, vamos ler no versículo 24 o que é que vai acontecer? Olha aqui. Depois virá o fim. Quando tiver entregado o reino a Deus, ao Pai, e quando houver aniquilado todo o império e toda a potestade e força. Porque convém que reine até que haja posto todos os seus inimigos debaixo dos seus pés. Ora, e qual será o último inimigo a ser vencido? A morte. Essa morte, que hoje a gente chora, né, por um ente querido que partiu, ela tem que existir. Ela foi feita para isso. E eu costumava dizer e digo sempre que a morte ela só quer uma desculpa. Ah, ele morreu de acidente. Ah, morreu porque atiraram nele. Ah, porque isso, ele caiu de um edifício, estava trabalhando. A morte ela tem uma justificativa para vir te buscar. Para que você possa dormir, depois você vai ser ressuscitado. Amém? No versículo 20. Essa é a primícia. E como que ela vem por um homem? E haverá uma ordem. No versículo 24, nós acabamos de ler. Depois disso tudo virá o fim. Quando? Quando tiver entregue o reino a Deus, Pai. Só vai acontecer todas as coisas do final quando Jesus devolver o reino a Deus. Quando houver aniquilado todo o império, toda a potestade, toda a força do mal. Quando Jesus tiver vencido tudo isso. E o último inimigo a ser vencido é a morte. E tudo estará debaixo dos seus pés. Olha a declaração do apóstolo Paulo no versículo 31. Eu protesto que cada dia morro, glorificando-me em vós, irmãos, por Cristo Jesus nosso Senhor. Se, como homem, combati em Éfeso contra as bestas, que me aproveitaria isso se os mortos não ressuscitassem? Que lá comamos e bebamos e que amanhã vamos morrer? Só isso? Não vos enganeis. As más conversações corrompem os bons costumes. Existem pessoas que conversam tanto pelo que ela ouve e a pessoa conta para ela e outro conta, aumenta um conto e assim ele vai repassando e ele não examinou se verdadeiramente todo aquele conteúdo, toda aquela informação que ele está passando está escrito aqui verdadeiramente. Paulo está protestando. Ele é um protesto. Eu protesto cada dia. Então quer dizer que eu vou morrer em vão? Que nada disso vale a pena? E qual será a pergunta de algum? Como ressuscitarão os mortos? Muita gente pergunta. E com que corpo virão? São corpos celestes. Né? Os anjos, eles não têm sexo. Né? Lá não está falando a anja e o anjo. São anjos. E assim nós receberemos um novo corpo. Um novo nome. Nós seremos transformados. Jesus fez essa transformação para que 3 apóstolos testificassem, Pedro, Tiago e João. E do lado dele apareceu Moisés. E quem mais? Você lembra? Está lá, está na palavra. Vai ler, eu não vou dizer agora. Daqui a pouco eu te digo o finalzinho. Apareceu Moisés de um lado e quem do outro. E ele disse, vamos fazer uma cabana aqui para tu, Senhor, para Moisés e para Elias, né? Para que você não fique aí na curiosidade. E qual é a pergunta? Como que seremos isso? O versículo 36, 37, 38 e 39 vai te dar um esclarecimento grande agora aqui. Preste atenção. Insensatos, Paulo chamou todos eles.
O que tu semeias não é vivificado se primeiro não morrer. E quando semeias, não semeias um corpo que há de nascer, mas o simples grão, como do trigo ou de outra qualquer semente. Mas Deus dá-lhe o corpo, como quer, e a cada um semente o seu próprio corpo. Nem toda a carne é uma mesma carne, mas uma é uma carne dos homens, outra é a carne de animais, outras são as carnes de peixe, outras são as carnes de aves. E há corpos celestes, olha aqui para fechar, e corpos terrestres. Mas uma é a glória celestial, outra é a glória terrena. Então existem dois tipos. Hoje você tem um corpo terreno. O homem foi feito do pó. Somos terra. E para o pó retornaremos. Todos nós vamos dormir e vamos esperar essa ressurreição em Cristo Jesus. Amém? E aqui ele diz mais no versículo 40, é uma resposta explícita, há corpos celestes e corpos terrestres. Uma é a glória celestial e outra terrena. E o que é que explica? O que é que ele explica? Semente, nós somos semente, almas viventes, Adão foi feito. E depois recebeu o sopro, o espírito, para que ele tivesse espírito, alma e corpo. Diferenciado dos animais, que têm apenas alma e corpo. Um espírito vivificante, o primeiro homem, terreno. E o segundo homem? Do céu. Jesus é do céu. Ele está no céu, ele está sentado à direita do Pai. Ele está regendo a sua vida, a minha. Ele está te defendendo, ele hoje é nosso advogado. E o mistério, que Paulo diz ainda aqui, contando para todos eles, nem todos dormiremos, alguns serão arrebatados na vinda do Senhor, transformados já imediatamente. Né? E aqui ele escolhe, no versículo 54, quando isto acontecer, o que vai se cumprir? O que está escrito em Apocalipse 20, 14. Eu quero que você vá lá, que ele diz que o último a ser tragado vai ser a morte. O último livro da Bíblia, onde nós estamos, do Novo Testamento, você vai lá em Apocalipse, capítulo 20, versículo 14. Leia junto comigo aí. E a morte e o inferno foram lançados num lago de fogo, esta será a segunda morte. Então ela vai ser vencida. Ela vai ser jogada no inferno e ela, junto com o inferno, vão ser jogados num grande lago de fogo. Agora tu será ressuscitado. E qual que era o aguilhão? Qual que era a vantagem da morte? Era sobre o pecado. O que é o aguilhão da morte? É o pecado. E qual é a força do pecado? A lei. Aquele que está embaixo da lei está embaixo de maldição. Ele está ali cumprindo. E a conclusão que eu tenho para você, que está no fechamento desse capítulo, no versículo 58. Portanto, meus amados irmãos e irmãs, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Então, o que eu quero dizer para você nessa manhã de domingo, você vai morrer, eu vou morrer, todos vamos morrer um dia, vamos ser sepultados. Jesus foi sepultado, mas nós vamos ressurgir. Nós vamos também ser ressuscitados num novo corpo, um novo nome. Então, a vida aqui, nós somos apenas a semente que germinou, crescemos, viramos uma árvore que pode dar bons frutos e pode dar maus frutos. Mas essa árvore um dia será transplantada. Ela sairá daqui, a semente, e vai ser germinada lá em outro local. E haverá ressurreição, sim. Eu creio no que está escrito. Jesus morreu, foi sepultado, e ao terceiro dia ele ressuscitou. As pessoas que nós ouvimos, mais de 600 mil pessoas que já morreram, estão dormindo. E um dia serão despertadas, vão ser ressuscitadas. E aí nós todos vamos estar diante de um grande tribunal. E nesse tribunal, no grande trono branco, estará sentado Deus. E Jesus será o juiz. Aí mudou a história. Hoje ele é teu advogado. Ele quer te defender. Ele quer te dizer, ei, a escolha é agora. Meu amigo, hoje tu tens a escolha. Vida ou morte, qual vais aceitar? Tem um cântico, tem um hino lindo, maravilhoso que diz sobre isso. Então, é aqui, enquanto você está em cima nessa terra, junto conosco, caminhando, andando, é que você vai fazer a tua escolha. Depois que você descer à sepultura, não tem escolha a ser feita. Você vai dormir. E depois você será despertado segundo as suas obras.
o que nós falamos domingo passado, você vai ser julgado. Tudo que você fizer, tem um anjo anotando de um lado e tem um acusador do outro. Não pensa que você está às escondidas. Não pensa que você está fazendo as coisas em segredo e ninguém está vendo. Sempre tem uma testemunha. Você ouve sempre a frase célebre dos criminalistas: não há crime perfeito. Sempre ficou alguma coisa, um defeito, uma falha, um esquecimento, ao qual os peritos, né, na inteligência que Deus deu, na capacitação que eles fizeram, eles conseguem, como os Florence, chegar ao mínimo dos detalhes. Até nos olhos daquela pessoa que morreu, ela está dizendo de que forma ela morreu. Então não se preocupe não. Vá para os pés do Senhor anunciar a Cristo. Não será vão o teu trabalho. Mas missionário está difícil, as pessoas não querem ouvir, as pessoas não estão indo. Problema deles. Mas aqueles que já ouviram não serão inocentes. E tem muita gente que já ouviu e não quer o compromisso. Ele quer o oba-oba, ele quer o movimento, ele quer o replé, o reteté, seja lá como é que é falado. Ele quer estar na extravagância, extravasando a carne. Ele não quer encher o espírito do conhecimento, ele não tem tempo para ler a palavra, mas ele tem tempo de ficar lá na internet 48 horas se deixar. Ele nem dorme, ele fica e repassa e conta e isso, e ele diz: eu não tenho tempo. Mas tem sim. Se você procurar, você vai achar tempo sim para ler, meditar, aprender da palavra, se encher do poder de Deus, para ajudar outras pessoas a ir para o mesmo canto que você está procurando ir. Agora, se você está procurando para ir para um lugar perdido, fica quietinho, é melhor você não falar nada, para você não levar mais pessoas para o mesmo lugar que você está indo, porque um cego guiando outro cego é abismo, com certeza, né? Agora não, você tem um conhecimento, passe esse conhecimento. Paulo dizia: o que eu recebi foi como um aborto, aquela presença. Ele recebeu tudo de Jesus ao mesmo tempo ali no caminho de Damasco, para ser o apóstolo nosso, né? Então, vamos ouvir a palavra, porque é ela que vai aumentar a nossa fé. Vamos ler a palavra, porque enquanto você está lendo, o teu consciente ali está mandando a mensagem e o teu ouvido está escutando. Leia a palavra de Deus. Então hoje nós estamos falando para você: todos morreremos, mas todos seremos ressuscitados. Todos que já morreram estão dormindo. E a primeira ressurreição, missionário, já houve. Aonde está isso, missionário? No capítulo 27 de Mateus, para nós encerrarmos. Abre aí a sua Bíblia. Agora volta lá no livro de Mateus, capítulo 27, versículo 51. Aqui, 27, 51. Na morte de Jesus, eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo. Tremeu a terra e fenderam-se as pedras. E abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. Está aqui no versículo 22. Saindo ele dos sepulcros, depois da ressurreição dele quem? Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Imaginou que visão linda e aterrorizante? É igual a que nós vimos aqui da nuvem de terra, de poeira, de pó que passou aqui. Lindo a imagem, mas aterrorizante. E ele já pensou estarem vendo desde Adão e Eva, que todos aqueles que ressuscitam em Cristo, na primeira ressurreição. Já houve. Agora, de Jesus até a nossa geração e as gerações que estão vindo, ainda haverá a segunda ressurreição. Então, minha amada igreja, prepara-te para encontrar com o Senhor teu Deus. Anuncia que Jesus morreu, ressuscitou, está sentado à direita do Pai, pronto para nos atender. O nome dele é forte, o nome dele é poderoso, o nome dele é sobre todos os nomes, amém? Então vamos orar sobre a palavra que nós estudamos nesta manhã de hoje. Em nome de Jesus, eu quero convidar você a orar. Por que eu faço sempre isso? A oração antes e uma oração depois. Eu vou lhe ensinar, amém? Grandioso Deus e eterno Pai, em nome de Jesus, obrigado por esta manhã gloriosa de domingo, Senhor, na tua presença. Hoje é dia 17 de outubro de 2021. E nós estamos aqui na Rádio Voz Amiga, Pai, com a Escola Bíblica,
Obrigado, Deus, pelas revelações da Tua palavra. Nós cremos em tudo aquilo que nós entendemos hoje como revelação. A Tua palavra é revelação, ela não é interpretação. Obrigado, Senhor, por aquilo que eu ainda não consegui alcançar, aquilo que eu não consegui entender, aquilo que ainda não me foi revelado, mas eu creio que é verdadeiro, porque está escrito. E tudo que está escrito é verdadeiro. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. É por isso que nós oramos, que a Bíblia ela é revelação. E nós temos aqui o caderno de oração. Eu gostaria de orar pelo caderno de oração, em nome de Jesus. Amém? Senhor nosso Deus, nosso Pai, em nome de Jesus. O caderno de oração, Pai, da nossa rádio, Voz Amiga. Pessoas têm deixado seus nomes, fazendo seus pedidos de intercessão, de agradecimento, de petição. Em nome de Jesus, Pai, nós queremos te agradecer, porque temos a certeza que o Senhor nos responderá a cada ouvinte que escreve o seu nome aqui no caderno, porque o Senhor não nos deixará sem resposta, o Senhor não nos deixará desamparado. Obrigado, Jesus, pela tua morte na cruz do Calvário. Obrigado, Jesus, porque tu ressuscitou e hoje tu estás sentado à direita do Pai, testificando, testemunhando todas as coisas. Obrigado, Pai Santo, por tudo que o Senhor tem feito. Obrigado, Pai amado, pelo que o Senhor fará ainda em nossas vidas. Obrigado, Senhor, pelo dia de hoje, um dia maravilhoso, um dia nublado, um dia frio. Depois de tantos dias de calor, teve chuva, teve o temporal, Senhor. Veio aquela tempestade de poeira, mas agora está mais calmo, Pai. E em nome de Jesus, obrigado, Senhor, pelas vidas que o Senhor guardou, livrou de todo, Senhor, inconveniente. E muitas vidas, Deus, se perderam durante essa tempestade. Que o Senhor tenha misericórdia e o Teu Espírito Santo possa estar visitando cada um nos seus lares, dando um abraço, consolando, confortando. Pai, eu quero orar pelos meus familiares lá no Nordeste, aqueles que estão em vida, porque nós perdemos, Pai, o meu irmão de sangue nesse quinta-feira. E a família que fica, Pai, precisa ser consolada. Envia Teu Espírito Santo para consolar cada um deles. Porque agora meu irmão dorme e um dia será despertado. Receberá um novo corpo para uma nova missão. E em nome de Jesus eu glorifico e exalto, bendigo o Teu santo nome, hoje e para todo sempre. Amém e amém. Diga graças a Deus. Eu convido você a compartilhar o aplicativo da Rádio Voz Amiga. Convide os amigos, irmãos, envie para eles, para que eles possam baixar o aplicativo, para que eles possam acessar na rede social, lá no YouTube, se inscrever no nosso canal, ouvir as pregações, os hinos o dia inteiro, testemunhos, para a edificação, porque a palavra de Deus é para edificar, exortar, e ela é para confortar as nossas vidas. Então aqui há uma programação voltada para a evangelização de Campo Grande, de Mato Grosso do Sul, do nosso Brasil e do nosso mundo. Então você às vezes tem um desejo de vir fazer um programa na rádio, liga para nós, pegue o número, fale com o irmão João, venha fazer a sua programação, venha evangelizar, venha trazer novas perspectivas, novos testemunhos, novos louvores, para que haja salvação, para que o povo creia em tudo aquilo que está escrito, para que eles vivam verdadeiramente o evangelho genuíno. E nós glorificamos, nós exaltamos, nós bendizemos o santo nome do Senhor nesse dia de hoje. Fica com Ele, abraçado agora pelo Espírito Santo, eu, você, todos nós aqui na rádio, o João, a Ana, a Laodiceia, que nós todos possamos sentir a presença do Espírito Santo hoje, durante o dia inteiro. Em nome de Jesus. Amém e amém.